lugar em que ele foi guardado. Seria possível encontrar? Não. A gente vai levar muitos anos olhando caixinha por caixinha, né? Então, por isso que aquilo que eu comentei lá na entrada. Não pode qualquer pessoa fazer a busca, retirar o documento, depois guardar em qualquer lugar, porque a gente precisa manter uma organização bem certinha. Tu viu que as prateleiras, elas têm números e letras, ó. Aqui, 62, ali em cima, né? 62A, B, C. 61A, B, C, D, E. Sabe aquele jogo Batalha Naval? Não. Não é do teu tempo. Não. É do meu tempo isso, acho que eu tô ficando velha, Luísa. É um joguinho que tem o lugar, assim, dos navios. Mas é que nem estacionamento de shopping. Sei. Sabe? Tu sabe? Que a Sei. gente tem que olhar em que fila e qual vaga a gente tá. Pra não Sei. esquecer depois. É a mesma É coisa. mais ou menos assim. Alguém vai te dizer o número e a letra lá na recepção, tu vai pedir o documento. Daí no teu pedido tem um sistema no computador, né? Quase todos os documentos já estão nesse sistema no computador. Os que não estão ainda, a gente tem que olhar numas fichinhas, assim. Depois lá na entrada eu te mostro, a gente voltar pra sala de pesquisa. Então, vai dizer, ó, o documento que tu quer está na fileira 61, na letra D. Daí tu sabe que tu vem aqui nessa prateleira, na letra D. Daí é muito mais fácil tu procurar só nisso daqui do que no arquivo todo, né? Uhum. Cada prateleira tem um número, então não vai ter erro. Daí tu vem aqui e vê. Secretaria de Coordenação e Planejamento. Entre 1918... Não, ano de 1978, desculpa. E daí aqui tu vai pegar a caixa, vai abrir ali, vai ver qual é o processo que tu quer. Claro que aqui nessa parte não se guarda certidões de nascimento. Certidões estão lá no outro prédio. Só tô te dando um exemplo, né? Se a gente quisesse Mas procurar. é É o o mesmo mesmo sistema. sistema, é a mesma coisa. Se a gente estivesse procurando um documento do teu bisavô. E ó, tem um andar embaixo, tem um andar em cima e tem outro prédio. É A gente muito vai passar no outro também. Lá o outro tem uma impressão de que é mais ainda. maior. Porque, não sei se tu percebeu, eu brinco. Isso também não é que eu tenho. Tu já viu o filme Titanic? Não. Depois tu pede pra Márcia mostrar, que acho que tu vai achar legal. Mas eu brinco que eu me sinto como se estivesse dentro de um navio. Assim, dentro da parte de baixo do navio. São vários compartimentos, ó, assim. Tem uma parte aqui, que é essa galeria que a gente tá agora, que tem essas três. Se tu olhar lá pra cima, é fechado, ó. Tem essa parede aqui que fecha, né? E depois que vem aqui tem um outro compartimento. E pra circular o ar entre eles, vem aqui no cantinho pra tu enxergar. Olha lá em cima. Tá vendo um furinho redondo lá? Lá em cima? Não. Olha pra aquela parede, pro ladinho de lá. Olha assim, olha pra cima. Quer subir? Ó, lá em cima, olha pra aquela estante e olha lá pra cima. Tem um furo redondo lá na parede. Aquilo lá é pro ar circular entre uma galeria e outra. Entendeu? Tá. E por que tu acha que o piso é assim, desse jeito que dá medo na gente? Furadinho, vazado. Não sei. Pra circular o ar também. Ah. Porque acho que talvez isso não deve ter sido ainda, não sei. Mas vai estudar ainda. O ar frio, ou melhor, o ar quente, ele é mais leve, ele sobe. Então a ideia desse piso assim é que o ar circule. O ar quente vai subir, e lá em cima ele vai circular pelas galeriazinhas, pelos aqueles furos, né, entre o concreto, e o prédio vai se manter bem mais fresquinho, como a gente percebeu aqui. E isso é bem bom pro papel, pros documentos. Todos os documentos que estão guardados aqui são em papel. Claro, às vezes dentro de um documento ou outro tem uma foto guardada, mas a maioria é papel assim como a gente escreve, né? Escrito ou à mão ou à máquina. Tu já viu uma máquina de escrever? Já. Ah, bom. Isso foi no museu antes de vir Foi aqui. no Hipólito. Hoje vocês podem ir fora, é bem pertinho, né? O Museu de Comunicação Social. Anda pra cima. Será que eu tô aparecendo aí? Então, o papel, ele é feito, parece a pele da gente, tem uns furinhos assim, sabe? É feito de, a gente fala as fibras do papel, elas são entrelaçadinhas assim. Olhando como a gente olha, parece que é tudo lisinho e inteiro. Mas se a gente olha bem de perto ou olha no microscópio, a gente percebe que o papel ele é feito de fibras, assim. Quando está muito quente, a tendência, claro, isso a gente não enxerga olhando, né? A tendência é que essas fibras elas se soltem um pouquinho. Quando está frio, elas se contraem. É igual a gente, quando está frio, a gente, né, se contrai, ou fica arrepiada, assim. Se tu coloca o papel num prédio que esquenta e esfria, o papel fica fazendo assim. E isso vai fazer com que ele envelheça, com que ele se perca muito mais rápido. Então, o ideal é manter ele num lugar que seja com uma temperatura mais ou menos constante, que não mude tanto, sabe? Não fique esquentando, esfriando. A mesma coisa é a luz.
Por que que esse lugar aqui a gente mantém quase sempre que não tem ninguém aqui, as luzes estão desligadas. E eu acendi várias porque nós estamos visitando. Mas a ideia é que fique o mais escurinho possível. Porque a luz é a mesma coisa. Não sei se tu já observou, sabe essa bolinha de dentro do olho da gente? Sabe Já o nome? estudou isso, Já né? estudou a pupila? Quando a gente vai num lugar escuro, ela abre o máximo, assim, pra tentar enxergar no escuro, né? Só que se alguém vem rápido e acende a luz, dá uma coisa, né, no olho da gente. Porque ela fecha. E o papel faz a mesma coisa. Quando tá muito claro, ou melhor, quando tá muito escuro, dilata. Quando tá bem mais claro, contrai. Então não pode ficar acendendo e apagando, ou deixando uma luz direta. E pergunta pra tua mãe em casa, pro teu pai, pra tua tia, se coloca uma camiseta colorida no sol, durante muito tempo, ela vai desbotar. A cor vai ficando, vai se perdendo, assim. E o papel também sofre bastante quando tu coloca a luz direto em cima dele, né? Então todos esses cuidados foram pensados lá há mais de 100 anos atrás, quando construíram o arquivo. Pensaram num prédio protegido, com paredes largas, com estantes que não pegasse cupim, que não enferrujasse, que o ar pudesse circular para preservar os documentos. Então, esse arquivo aqui é um dos únicos do Brasil que foi construído para guardar documentos assim, com essa estrutura especial, digamos. E na época ele era o único, né? O único da América, mais do que o Brasil, assim, na América Latina ele era o único que tinha essa estrutura. Só não me pergunta hoje em dia quais os que tem, porque eu não vou saber dizer exatamente quais. Não, já tem outros. Mas tem outros. Mas nós somos os primeiros, não São os importa. primeiros. Nós somos chiques. Quer caminhar um pouquinho mais pra lá? Deixa eu mostrar pra ti pelo menos um livro. Vamos ver o que tem por aqui. Ó, daí todos eles também tem certinho, né? A data. E na capa aqui tem o município, São Cepé. Vamos ver como que é esse. Ele tá muito antigo. Todos são escritos à mão. Tu consegue ler alguma coisa? Nada. Nada? Nada. Nem aqui. Ó, vamos tentar. Termo de abertura. Tu concorda que tá escrito isso? Acho que a Márcia é melhor do que nós duas, né, em leitura. Sabe que existe um... Ela tava olhando aquele cartaz das cartas de liberdade e tava achando muito complicado. Muito difícil de ler. Sabe que existem profissionais que se especializam, pessoas que trabalham, especializadas em tentar e conseguir ler esse tipo de documento. A gente chama isso de paleografia. É a forma de estudar a grafia antiga. Ó, este livro servirá para neles serem registradas as procurações apresentadas no cartório de notas desta vila. E assim vai indo. Daí aqui, nesses livros que a gente chama de livros de tabelionatos, começa um documento e eles seguem escrevendo outro. Não é cada folha um documento, né? Então aqui escreve, daí vem as assinaturas, daí começa o outro registro de uma procuração e assim vai indo. Esses documentos que estão guardados nesse prédio, a maioria são registros de tabelionato. E neles tem um tipo de documento que é muito interessante, que a gente usa bastante aqui no arquivo, que vários pesquisadores vêm olhar, que são as cartas de liberdade. Então, tu já viu lá no cartaz, né? Tu entendeu o que é isso? Não. Não? Vocês não conversaram sobre isso? Um pouquinho, sim? Que não sei também se já chegou a estudar na escola a respeito do período em que no Brasil tinha escravidão. Você já ouviu essa palavra? Uhum. Sabe o que foi isso? Te lembra? Não precisa dizer assim muito certinho, só uma ideia. Não? Tá, é uma época em que as pessoas eram trazidas lá da África, claro, depois elas foram nascendo aqui também, né? Mas inicialmente eram trazidas pessoas lá da África para trabalharem aqui no Brasil como escravos. O que é isso? Bom, é uma coisa bem complexa que eu não posso te explicar assim rapidinho, que tu vai estudar com bastante calma depois. Mas as pessoas trabalhavam sem ganhar um salário, elas eram consideradas como se fosse uma propriedade do dono delas. Então, elas tinham a obrigação de servir aquele senhor e fazer o que ele dissesse. Ele podia me comprar como escrava ou me vender para quem ele quisesse. E eu podia também tentar, na minha vida, me organizar e lutar para conquistar a minha liberdade. Então, essas pessoas, às vezes, compravam a carta de liberdade delas. É doido isso, né? Pensar que as pessoas não eram livres. Elas tinham que tentar comprar a sua liberdade. E nesses livros tem esses documentos bem especiais que registram quando alguém conseguia ou ganhar, conquistar ou comprar a sua liberdade. Depois, provavelmente, tu vai ficar curiosa sobre isso, tu pode dar uma pesquisadinha mais sobre aquela época da escravidão. Mas tem muita gente hoje em dia que estuda sobre isso, que estuda sobre como essas pessoas conquistavam a liberdade, como que elas se organizavam. Por exemplo, eu, Clarissa, era escrava da Márcia, tá? Eu sei que a Márcia não me escravizaria. Não, mas eu era.
E ela me fazia vender bolo, que eles chamavam de quitandas, né? E fazia vender quitandas, bolos, coisas lá na praça, na frente da igreja. E eu fazia o bolo a noite toda, ficava lá trabalhando, e no outro dia eu ia lá e vendia um monte de quitanda, vendia um monte. E daí eu negociava com a Márcia que uma partezinha daquilo que eu vendesse ficava pra mim. Por que isso? Porque, bom, se eu não gostasse muito, se a Márcia me tratasse muito, muito, muito mal, eu podia querer fugir, né? Então as pessoas negociavam, assim, né? Pra tentar manter ali aquela relação de trabalho. Daí eu ia juntando aquele dinheirinho. Em vez de gastar, comprar um monte de bobagem, eu ia juntando. Só que levava muito tempo, porque ela dava bem pouquinho dinheiro pra mim. Depois, no final de, sei lá, 10 anos, eu pegava todo aquele dinheiro que eu juntei e dizia, tá, Márcia, aqui eu tenho tantos mil réis. Na época a moeda era os réis. E dizia, eu quero comprar minha liberdade de ti. Podia ser que a Márcia não quisesse me vender. Ela tinha o direito de não comprar se ela não quisesse. Mas ela podia pensar, tá, bom, a Clarissa foi uma boa escrava durante muitos anos e eu vou vender pra ela a liberdade dela. Daí as pessoas iam lá num cartório, que hoje em dia existem ainda, né, cartórios, tabelionatos, e faziam uma carta como essa, dizendo que no dia tal, no ano tal, na cidade tal, a Márcia, eu estava cedendo, então, né, concedendo a liberdade pra mim pelo valor tal. E são documentos muito legais, porque tu consegue entender como era há muito tempo atrás, entende? A vida de pessoas que hoje em dia a gente nem saberia que existiram se esses documentos não tivessem guardado isso aqui. Essa é uma das principais importâncias de ter arquivos, lugares como esse, né? É conseguir olhar para o passado, enxergar. Claro, a gente não tem como reconstituir, não tem como saber tudo, tudo, tudo. Mas são tipo janelinhas, sabe? Tu abre um livro e tu tá abrindo uma janelinha para o passado. Tu tá enxergando uma cena daquela época. E daí, uma cena tu não entende muita coisa. Mas aí tu pega um documento aqui, outro documento ali, e vai juntando as pecinhas, vai juntando, vai juntando. Quando tu vê, tu consegue entender bastante coisa a respeito desse passado. Entende? É Assim meio como confuso? o arquivo ajuda a gente conhecer a família da gente, com pessoas que a gente não conhece mais, porque já morreram há muito tempo. Ele ajuda a gente a olhar outras coisas que existiam no passado e que a gente não ouve falar delas, mas elas estão nos documentos. Então, chegando nos documentos, a gente consegue aprender sobre o passado. Tem algumas, aqui no arquivo a gente tem uma oficina que se chama Os Tesouros da Família Arquivo. E a gente faz essa oficina com os alunos lá dos 6º e 7º anos. E às vezes eles chegam aqui também e perguntam, mas, né, por que a gente tem que saber de tudo isso? Ou por que se guarda tantos papéis aqui? E daí aos pouquinhos eles vão entendendo, né, que a forma como a gente vive hoje, ela tem a ver com como a nossa sociedade foi no passado, né? Nada surgiu do nada. E aquilo que está escrito lá no nosso livro didático na escola, não foi alguém muito esperto, muito inteligente que sentou lá, digitou tudo, imprimiu e deu. Tem muita pesquisa, teve muita gente ao longo de muitos anos que vieram para os arquivos, para as bibliotecas, para os museus, fizeram entrevistas com as pessoas para conseguir ir reconstituindo, montando esse quebra-cabeça do passado. Então, esses documentos aqui não contam toda a história, né? Tem muita coisa, mas tem muitos documentos em vários outros lugares, que também vale a pena visitar. Existem outros arquivos. Vários outros. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul temos, aqui em Porto Alegre temos 2. Ou mais, né? Se contar com municipais, tem vários outros também. Deixa eu ver se eu acho pra te mostrar algum mais antigo. Que é recente. Tem uma letra mais bonita. É uma letra mais bacana, vamos lá. Esse é muito novinho ainda. Essa letra é mais antiga. Esse aqui é da cidade de Santa Maria. Aqui no interior do estado. Vamos ver aqui pro arquivo, eles colocaram um carimbinho, ó, arquivo público. Ó, a letra já é mais difícil de entender ainda do que aquele outro. Mas tem mais ou menos o mesmo modelo, ó. Termo de abertura. Daí aqui ele vai dizer, esse livro vai servir para registrar as notas, assim, assim. E daí, olha a letrinha. Difícil, né? Nem vou tentar, eu acho. Mas tem pessoas que passam aqui vários dias. Tem pesquisadores que fazem que escrevem os seus trabalhos, que passam anos, às vezes, aqui no arquivo estudando os documentos antigos. E tem alguns deles que hoje em dia a gente tem que cuidar bastante, que não é o caso desse aqui. Tem que cuidar bastante para mexer, para manusear, porque eles já estão... Sabe quando o papel vai ficando tão velhinho que ele vai saindo uns pedacinhos, assim? Tem alguns documentos que estão assim. E antigamente eles escreviam com uma tinta que o nome técnico, né, o nome que a gente fala, é tinta ferrogálica. É um nome estranho, né?
Mas ela é uma tinta que ela corrói o papel. Ela vai comendo, assim, o papel. Vai ficando esfurinho, sabe? Então tem alguns documentos aqui que já estão ficando furadinhos, assim. Tu vira a página e tá como se fosse uma renda, assim, tudo cheio de furinho. E daí vai ficando impossível de ler. Tem algumas coisas que tem como remediar, assim. Tem até um tipo de curativo que se faz nos documentos. Tem uma máquina, que o nome dela também é um nome estranho, ela é obturadora. A gente não tem aqui no arquivo, infelizmente. Mas aí ela pega um papelzinho bem fininho, que é chamado papel japonês, e vai tapando os buraquinhos. É tipo um curativo. Tipo a obturação que se faz no dente, por isso que o nome dela é obturadora. É como se tu fosse preencher o buraquinho do dente com uma massinha. E o documento também, daí tem os buraquinhos, daí tu preenche com aquele papelzinho. E daí vai fazendo esse curativo, porque senão, se as partes ficam soltas, daqui a pouco tu pega um pedaço inteiro e tu não consegue ler mais nada. Então, existem pessoas, aqui, além dos historiadores, que somos, por exemplo, a Márcia e eu, dos arquivistas que eu te falei, que cuidam dessa organização dos documentos, tem outras pessoas que são os restauradores e conservadores. Eles fazem a restauração dos documentos antigos, que é esse trabalho de limpar, higienizar, tirar poeira, tapar, fazer os curativos, né? Por exemplo, aqui no arquivo, ainda bem, nós nunca tivemos, e a estrutura que foi construído o prédio ajuda a não ter enchentes, ao não entrar, né, não molhar os papéis. Mas se num lugar tem uma chuva muito forte, uma enchente, e molha o arquivo, tu acha que é possível recuperar alguma coisa? Parece que não, né? Claro, se for uma enchente muito, muito gigante, realmente não tem. Mas se tem uma goteira que entrou água dentro do prédio, existem formas de tentar recuperar esses documentos, e esses profissionais, os restauradores, é que vão cuidar. Tem até como dar banho num documento. É meio estranho, mas tem como limpar com alguns produtos especiais, depois coloca pra secar. Depois tem a prensa, que é um negócio bem pesado, assim, que ajuda eles a não ficarem deformados. Então tem muitas coisas bacanas que a gente pode aprender sobre documentos. Se tu tiver mais vontade, mais curiosidade. O documento pode ficar doente, ele pode ter fungo, que nem a gente. É verdade. Ele pode ficar doente com bactéria. Então tem gente que se dedica a curar o documento, a tratar o documento para deixar ele bom de novo e poder ser guardado por muitos e muitos anos mais. Claro que nenhum papel vai durar a eternidade, né? Nada dura pra sempre. E tem pessoas que chegam aqui e perguntam, por que vocês não colocam tudo isso na internet, né? Sabe o que é digitalizar? Já viu alguma vez um scanner? Não? É tipo uma máquina de xerox, só que em vez de fazer o xerox que sai ali a cópia, ele faz uma foto, ele copia a imagem e ela vai para dentro do computador. Ele fica tipo uma foto do documento lá no computador. E as pessoas perguntam por que vocês não colocam, não fazem essas fotos e não colocam tudo na internet pra gente poder consultar de casa. Não é tão simples. Primeiro porque tem milhões. Aqui no arquivo a gente calcula que tem em torno, não tem como dizer o número certinho, porque nunca ninguém parou pra contar um por um, né? Mas mais ou menos 20 milhões de documentos. Imagina quanto tempo levaria, né? E também, bom, tu bota esses documentos dentro do computador, eles vão pra algum lugar. Então tem que ter um computador com uma capacidade gigante pra caber tudo lá dentro. Mas isso é uma das formas de preservar, porque se tu tira a foto do documento e as pessoas olham de casa lá no computador, é menos gente que vai ficar aqui mexendo. E se por um acaso aquele documento daqui 10 anos estiver ilegível, tu não conseguir mais ler o que está escrito dentro dele, tu consegue ler naquela imagem. Então tem algumas formas de tentar preservar por mais tempo, né? Tentar fazer com que as pessoas consigam ter acesso e ler por mais e mais anos. Mas até isso é complicado. Até isso é bem difícil. Hoje a gente usa computador, lembra que a gente foi no Hipólito? A gente não usa Antigamente, mais aquela mas máquina de escrever, a gente não usa mais aquele gramofone. Será que na tua casa tem algum disquete? Será que tem pra mostrar? Antigamente, né? Hoje em dia nem os computadores nem vêm mais com leitor de disquete, mas quando eu tinha a tua idade, não menos, era até maior, quando eu era maior do que tu já, tinha se chamava disquete, era um negócio quadradinho assim. A gente não usava pendrive. A gente não. Pendrive foi bem depois. Depois do disquete ainda era o CD, né? Hoje em dia quase não se ouve mais música em CD. Eu tenho um monte de CD em casa ainda. Nem pendrive precisa. Agora o pendrive já tá começando a ficar. Já não é mais uma coisa moderna. Então tem que cuidar, porque se a pessoa vai lá e faz um monte de foto bacana dos documentos e depois salva tudo dentro de um disquete. O disquete já morreu, nem tem mais como ler. Ou salva dentro de um CD. Daqui a pouco os computadores já não vão mais ler CD. Daqui a pouco tu bota dentro de um pendrive. As máquinas mudam. As máquinas vão mudando. Daqui a pouco tu bota dentro de um pendrive. Mas talvez em 10 anos, no máximo, aquela entradinha que tu coloca do pendrive no computador já não vai mais ser daquele jeito. Então tem que estar sempre atualizando, né? Para poder as pessoas seguirem olhando, senão daqui a pouco não tem mais como ler.
Então a gente nunca joga o papel. Nunca jogo. A gente faz foto dele pra precisar mexer menos aqui, né? E para as pessoas poderem acessar pela internet de casa. Isso é bacana. Alguém que mora, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou no Japão, se tudo tivesse na internet, poderia fazer uma visita aos documentos do arquivo pela internet, né? Mas, claro, isso custa dinheiro. Precisa ter algum funcionário do arquivo que vá ter tempo para fazer a foto de uma por uma das imagens, depois colocar uma por uma na internet. Isso demora. A gente tem alguns projetos para fazer isso. As cartas de liberdade, que eu te falei, que é aquele documento que dava liberdade para as pessoas que eram escravas, elas já estão disponíveis na internet. Quando você chegar em casa, vocês podem dar uma bisbilhotada para lá, para ver se você consegue localizar algum. Tentar ler também. Pode falar para os seus colegas, né, na escola, nos lobinhos, para eles fazerem visita também. Se teu ascendente fosse um escravo, tu podia encontrar através da carta de liberdade. É importante. Não tem ninguém na família. Como? Daí teria que vir mais atrás. É. Você tem localizado, não? Não. Eu também ainda não descobri. Tem aquelas pessoas bem mais atrás. São características que a gente não sabe se era índio, se era negro. Quem? Né? Tu não pode falar com a gente? Porque Bento tá vindo. Gonçalves. O Bento Ah, não, Gonçalves. Bento Gonçalves é descendente dele. É? É. Mas tem umas pessoas que, aquela coisa assim, as mulheres chamavam Maria do Espírito Santo. Geralmente ou era índia ou era de origem africana. Né? E essas pessoas são mais difíceis de rastrear, né? Porque nem sempre essas pessoas eram de fato batizadas, ou o documento foi guardado, né? Então essas pessoas são mais difíceis, até pra gente saber se ela era índia ou se ela era escrava. E até porque, Né? assim, né, um sobrenome mais difícil, mais comprido, provavelmente vai ter uma, duas, três pessoas naquele acervo ali, naqueles documentos com aquele nome. Agora, Maria do Espírito Santo devia ter muitas, né? Milhares. Então, como é que tu vai encontrar e saber exatamente quem era a tua bisavó, tetravó, se ela é Maria do Espírito Santo? Mais E a Lu difícil. também sabe que o sobrenome nem sempre é uma boa referência, né, Luiz? Por quê? Sabe me explicar isso? Porque a nossa família não era Miranda, né? Era Silva. Era Silva. Mudou? O tataravô da Luísa foi chamado Miranda em homenagem ao padrinho, né? Então o sobrenome nem dele sempre mudou no o meio do caminho. sobrenome representa a família, né? Depois de um tempo pra cá virou, de fato, Ficou uma todo referência. mundo Miranda. Mas nem sempre o sobrenome servia, né, Lu? Sim. Fica uma pesquisa meio demorada, né? É. Às vezes, provavelmente, quem começou a fazer a genealogia da família de vocês deve ter demorado bastante tempo, né? Ainda bem que alguém tinha começado, porque se tu fosse fazer isso agora, sozinho, pros lobinhos, ia demorar bem mais. Tu tem alguma dúvida? Eu tô falando demais? Tá conseguindo entender? Tô. Tá com dúvida ou tá conseguindo entender? Tô. Conseguindo entender? Dúvida, Sim. Francine? Então tá. Então tá bom. Eu vou te mostrar o outro prédio lá agora também, pra tu ver. Esse aqui foi o primeiro. O segundo, eles já deram uma economizadinha na construção, tu vai ver. É bem parecido, mas não é igual. E eu vou largando o forno, porque não dá. Não é legal caminhar aqui, Luiz? Dá Muito medo. legal, não dá medo. Dá sim. É muito legal. Porque tem um monte de escada. Tem escada para as pessoas poderem pegar as caixas que estão lá em cima. Né? Então, vira e mexe, tem que pegar um documento que está muito em cima. Tem livro aqui largado sozinho. A gente vai sair por aqui. Por aqui? Acho que é o índice. E ainda tem lugar para mais documentos. Ainda tem. E aqui esse livro aqui é o livro que diz onde estão as coisas. Ele é a gente chama de índice ou inventário, dependendo do documento. Então ele está aqui para quando o pessoal entra, se esqueceu, quer consultar alguma coisa, ele vem aqui e olha direitinho. O livro do terceiro distrito, de tal ano, é o número tal, e assim por diante. Por isso que ele está aqui lembrado. E isso que a Márcia comentou é importante, sobre ainda tem espaço para receber documentos. A ideia é que o arquivo siga recebendo documentos que são produzidos hoje em dia, né? Porque hoje, pra gente, o que é da história aconteceu há mais tempo atrás. Mas daqui 50 anos, os nossos filhos, nossos netos, vão querer pesquisar o que aconteceu no nosso tempo, né? Então a gente tem que seguir guardando os documentos que a gente vai produzindo. Olha, isso aqui é bastante fácil ainda. Aqui, eu tentando fazer todo o malabarismo pra te mostrar o círculo lá. Olha aqui, anda aqui, Tá bem lá, mais ó. fácil de enxergar. Vem pra cá. Olha lá o círculo. Tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Tem um círculo lá? Vamos no próximo? Vamos ver esse outro.
como é diferente a temperatura aqui. Não é mais quente na rua? Uhum. Tá. Ai, quantas pessoas vão me assistir falando depois? Se eu tiver alguma parte que eu gaguejar, que eu estiver gaguejando muito, claro. A gente edita. Me deixem bem bonita. Isso já é outra coisa, né? Fazer É, milagres já é difícil. Essa sala tá fechada há um tempo, por isso ela vai estar com um cheirinho meio de lugar fechado. Aqui tem cheiro. Ah, já abriu a janela, não tá tão ruim assim. Essa sala é a sala que a gente faz as oficinas com as turmas das escolas. Por isso que ela tem umas coisas coloridas, diferentes, as almofadas, os tatames que a gente espalha aqui pelo chão quando o pessoal chega. Ó, aqui daqui tem umas fotos. Vou acender a luz para as escolas verem. Então, ano que vem pode sugerir para tudo aí. Eu comentei que elas têm documentos que eu peguei do Scrum, Tesouros da Família. Tem aqui, a gente tem os grupos, né? E o pessoal vai pesquisando nos documentos antigos aqui do arquivo. Olha aqui, ó. Aqui fazendo a visita no prédio que a gente vai ir agora. Aqui tem outro mais ou menos do seu tamanho, ó. Era do colégio, acho que é do colégio de aplicação. Deixa eu ver aqui também, tem alguns documentos aqui. É bem bacana que tem essa oficina que é que eu já comentei. Tem até um teatro de fantoches, é bem legal. Um dia que vieres com a tua turma, a gente pode fazer. Mas agora não tem como fazer sozinha. Precisa ter mais gente. Vamos lá. Às vezes a gente ouve música, inclusive, aqui no pátio. Do pessoal do municipal. Aqui tem algumas coisas antigas também, vamos ver se você consegue identificar alguma dessas coisas. O que tu acha que são essas coisas aqui? Esse negócio desse tamanho, o que tu acha que é? Calculadora? Uhum. Enorme, né? Imagina carregar uma. Tem a peso, mas também não é tão difícil assim, né? A mesa de guardar tinta, né? De escrever. Caneta de bico de pena. Do jeito que a gente chama. Deixa eu acender a luz. Olha só, esse aqui dá mais frio na barriga, né? De canhã. Até a gente acostumar. Tem outros andares. Isso aqui nunca acaba de andar. Olha lá em Olha pra cima. cima. É legal? Enorme, né? Deus do céu. Ó, e aqui tem um exemplo do que eu comentei contigo, que Ó. o ideal, o melhor, é que todos os documentos fiquem nessas caixinhas protegidas, né? Cuidado pra não tropeçar aqui no trilho. Isso aqui é o trilho da escada, ó. Aqui, como é mais alto, faz mais sentido pra que existe a escada, né? Elas são escadas lá daquela época, quando o prédio foi construído. E elas andam nesse trilho para o pessoal da equipe de busca poder pegar documento em qualquer parte da estante. Então, o ideal é que todos os documentos estejam nessa caixinha. Mas, antigamente, quando os documentos vinham pra cá, eles eram guardados assim, ó. A gente chama de maço. E daí, hoje em dia, tem uma equipe, algumas pessoas, que trabalham fazendo o seguinte: elas abrem esse maço, elas vão primeiro higienizar, tirar a poeira. Existe um equipamento que a gente chama de mesa higienizadora. Me faltou a palavra. Mesa higienizadora. Então, ali é tipo, ela vai tirando assim o pó com uma... Ó, tá me faltando tudo. Com uma trincha. Não, uma trincha, tipo uma vassourinha, uma escovinha. É isso. E aquela máquina, ela vai sugando a poeira que tem no documento. Então, depois que tá limpinho, o pessoal vai analisar e vai ver. Será que realmente tudo que tá ali dentro daquele maço é de Porto Alegre? É da 5ª Vara Civil e Comércio? São despejos, ordinárias, reintegração de posse? Isso aqui é o nome, é o tipo de documento. É tudo desse ano. Daí, se tudo tiver ok, eles vão colocar dentro tudo que couber, tudo desse maço que couber numa caixa, eles colocam numa caixinha nova, daí colocam uma etiqueta e vão organizando. Isso aqui é um trabalho bem demorado e não tem muitas pessoas agora no arquivo para fazer isso. Mas se tu tivesse vindo aqui, sei lá, há 2 anos atrás, essa prateleira todinha era só de maços. Agora já tá devagarinho, vai andando o trabalho e vão colocando tudo nas caixinhas.
caixinha protege, não pega fogo. É bem melhor pro documento. Até porque o maço, a própria corda, se tu olhar, ó, ela vai rasgando o papel, ó. Tá vendo? Aqui tá tudo rasgadinho nos cantos onde a corda pega, né? Não é a melhor forma de guardar. E tem muitos documentos que estão aqui parados, que não foram pesquisados há muito tempo. Então vai pegando poeira, né? O ideal é que tivesse uma equipe grande, várias pessoas trabalhando aqui no arquivo, para cuidar da higiene dos documentos. Mas como não tem muita gente, quando um pesquisador pede, eu quero aquele maço lá da estante 135B, o maço tal. Daí a gente vem aqui, pega o maço 110, né? Daí a gente vai pegar esse maço, vai levar lá no primeiro prédio lá da frente, o prédio 3, lembra dele? Daí lá a gente vai fazer higienização para o pesquisador não receber o documento todo cheio de poeira, né? Então a gente vai limpando assim, conforme vão pedindo, a gente vai limpando. E eu te perguntei da máquina de escrever, porque aqui também tem uma, bem aqui. Antigamente, quando não tinha o sistema aquele no computador, em que a gente diz onde é que estão guardados os documentos, tudo se encontrava por essas fichinhas aqui, ó. A gente guardou, esse armarinho ficou aqui pra gente mostrar como é que era antigamente. Antigamente, toda essa parede aqui, daqui até lá ao fundo, era tudo de armarinhos iguais a esse, com várias fichinhas mostrando a localização. Ó, daí ele vai dizer, inventário do Carlos Ruiz. A pessoa que fez o inventário foi a Ina Rudsfjord. O número do documento é esse, o número do maço é esse, o ano tal, do cartório tal. Daí aqui antigamente se identificava a localização do documento por essas fichinhas. Hoje em dia a gente tem um sistema que se chama Administração de Acervos Públicos. Daí lá... Se colocasse a fichinha fora do horário, ia dar muito trabalho. Ah, sim. Na secretaria da tua escola provavelmente deve ter armários, fichários, assim. E a secretária deve ficar bem brava se alguém tira as coisas do lugar, né? Ó, a lâmpada brincando com a gente. Oi, tá querendo queimar. É um espírito. Sabia que existem histórias, né? De que tem espíritos por aqui, mas... Fantasmas que andam por aqui de noite. Mas não é verdade, porque quando várias vezes de noite eles nunca quiseram dar oi pra mim. Nunca vi no arquivo histórico. Nunca te deram. Diziam que... Todos os prédios assim, né? Mais antigos. No museu também, a Honorina, né? Lembro da Honorina. A Honorina. E o Júnior. Quantos documentos? Acho que a gente vai descer por baixo. Ah, pode ser? A gente passa ali pra mostrar a parte de cá. Menos organizada. Tem vindo bastante em Porto Alegre, Márcia? Eu venho. De 15 em 15 dias. Ah, Hoje ela vai ficar. vai ficar contigo? Vai ficar na tua casa? Não, ela vai ficar na casa da mãe, Na casa dela. da minha avó. Ah. E tu nunca vai visitar a Márcia em São Paulo? São Paulo não, é São Paulo. Alô? Tu vai de vez em quando lá, não? As únicas vezes que eu vou para São Paulo é pra visitar meus avós que moram em Santos. Ah, e daí tu nunca vai na casa dela? Isso, foi, chefe. Nunca. Interessante, vou mostrar a foto. Tá. Tem que vocês conversam? Tá. Tá. Tudo bem, se ela conseguir passar hoje, eu passo segunda de manhã. Tá? Muito obrigada, chefe. Tá. Que é um pezinho, né? Tem algumas pessoas que ficam tontas. A gente chama de vertigem. Tem pessoas que não conseguem caminhar aqui em cima normalmente. Ficam bem tontas, assim. Ah, deixa eu ver como é que tá o estado dessa sala. Tem Teu pai não desceria aqui, né, Lu? Não. Não, né? porque aqui é uma sala que tem aquele equipamento que eu te falei que é a prensa aqui. Tu coloca no documento pra ficar retinho. É bem grande, mas tá trancada a sala. Olha quantos, Lu. Quantos Imagina se não tivesse o númerozinho das prateleiras e as letras. Como que a gente ia encontrar achava? alguma coisa nesse mundo de papel, né? E lá no terceiro prédio, o prédio da frente, quando ele foi construído, não era para guardar documentos. Mas hoje em dia, no primeiro e no segundo andar já tem documentos também. Especialmente os do registro civil, que é a certidão de casamento, nascimento, óbito, que tu deve ter usado na tua pesquisa de genealogia. Eles estão lá no terceiro prédio, a maioria deles. Olha só que bacana. Muito andar. Aqui no arquivo também tem um outro tipo de documento que várias pessoas pesquisam para genealogia, que são os processos de habilitação para o casamento.
Tu tem uma ideia do que seja isso? Não? Hoje em dia ainda tem, mas a gente não fica sabendo tão como era antigamente. Eu estou querendo me casar com meu namorado. E eu tenho que provar que eu não sou casada com ninguém. E ele também não. Eu tenho que provar que eu não tenho outros filhos por aí, né? Porque no Brasil as pessoas podem casar só com uma pessoa. Então, é aberto um processo de habilitação para o casamento. O que quer dizer isso? Você está apto a casar. Você pode casar. Então, as pessoas tinham que levar a cópia da sua certidão de nascimento, tinha que ter uma testemunha, ou, na verdade, 2 testemunhas para cada um dos noivos, e responder uma série de questões lá no cartório para o juiz dizer que pode casar. E esse documento é um documento bem interessante, porque ali vai estar juntando ali, né? Eu casando com o Antônio, e daí aparece o nome dos meus pais, o nome dos pais do Antônio, e está comprovando que eu e o Antônio nos casamos. Então, digamos que se tu tivesse faltando para ti uma informação sobre o teu bisavô, e tu sabe o ano e a cidade, mais ou menos ali onde ele casou. É lá da... Eu achei que tinha ouvido algum barulho. Então, tu sabe o ano e a cidade em que teu bisavô casou. Então, tu vê que no arquivo e pergunta, olha, veio pro arquivo a habilitação de casamento daquela cidade no ano tal? Daí eles vão dizer sim, mas tu não sabe direitinho, sei lá, o ano bem certinho, né? A gente pode pesquisar pelo nome, ou tu pode olhar vários. Aqui, que Tá minha meia doendo teu caiu. Tua meia caiu? Ela tava já tentando arrumar, mas não deu. Quer sentar na escada pra tirar? Pronto. Toma. Então tem outros documentos que Tem dá pra outros usar, né? documentos que dá pra usar. Dá pra usar certidão de nascimento, casamento, óbito, esse processo de habilitação. Inclusive, vocês são de tem alguma origem italiana, alemã, que tem a dupla Alemã. cidadania? Não, a gente não tem Americana. americana, Tem americana também, mas não tem direito à dupla cidadania, né? por causa Não, é que das no- gerações. É que nosso avô se Mas melhor. naturalizou mexicano, né? Tá melhor. E aí ele perdeu o direito à dupla cidadania. Não sabia. É. Mas ele não era imigrante, então a gente esse tipo de registro não tem, né? Sim. Aqui não, né? Aqui não. Tem no arquivo histórico. Naquele estado. É porque tem pessoas que querem, sei lá, o meu avô veio da Alemanha e eu teria direito a ter a cidadania alemã também. Então tem pessoas que vêm aqui, porque no processo mesmo para dupla cidadania eles não aceitam a cópia porque o que a gente tem aqui é uma cópia que o cartório manda, né? Sim. Ela tem valor legal, mas não serve para Pra dupla cidadania. Então se usa O original. os originais, às vezes E tá consegue tudo. mapear um pouco através dos vistos, entrada de imigrante, que ajuda no processo. Mas os processos de habilitação para casamento são aceitos, porque daí ele é o documento original. Então tem vários genealogistas Aí tem que ter a sorte dele ter casado aqui, né? Exato. Não tem que ir atrás. Só que eu ainda, nem por curiosidade, nem por isso, assim, tentei Descobri. tu viu, Luiz, aqui, a primeira prateleira, ela é bem longe do chão, né? Por que tu acha que é assim? Sei. Imagina se chovesse e alagasse. Ia demorar... É uma proteção, né? Uma Tinha que forma subir de muito subir pra bastante molhar. a água pra molhar o papel, assim fica mais seguro. Os documentos que estavam aqui nessa prateleira, ó, que agora tá vazia, são documentos de uma antiga secretaria que cuidava da justiça aqui no Rio Grande do Sul, da Secretaria de Justiça. E daí ele tava todo desorganizado, tava assim, em maços, algumas em pastas, e ele tinha vindo pra cá, assim, desorganizado, um tempão atrás. Então tem um grupo de colegas minhas, que tem do curso de arquivologia, arquivista que eu te falei, e tem uma historiadora que está ajudando também, e daí eles levaram esses documentos lá para nossa sala no 3º andar, para abrir uma por uma das caixas e organizar, avaliar esses documentos, ver se eles têm que ficar guardados aqui mesmo para sempre, se tem alguma coisa que possa ser jogada fora, porque nem tudo tem que ficar guardado para sempre. Algumas coisas não deveriam ter vindo para cá, digamos assim, né? Então elas vão limpar, organizar, e depois vão devolver aqui para essas prateleiras. Por isso que está vazio. Aqui também tem uns documentos bem interessantes, ó, que já foram todos organizadinhos. Essa caixa é a melhor de todas para guardar os papéis, porque ela não são muitos, né? Não fica tão pesada. Ela é melhor para carregar também, porque ela é menos pesada. E aqui dentro tem processos do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Já ouviu alguma vez falar nesse lugar? É aqui em Porto Alegre. Em qual bairro tu mora? Santa Cecília. Santa Cecília. Não é muito perto, né?
Esse hospital é um hospital